Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Dando continuidade àquela aula passada que eu falei, de conjuntos naturais e dos inteiros, a gente tem um outro conjunto muito importante que vai nos possibilitar resolver uma quantidade maior de problemas matemáticos, que é o conjunto dos racionais, tá certo? Certo? Os racionais eles são formados, né? Ele é uma letra Q, né? Seguida de um pequeno corte, ele dá a ideia de quociente, né? Esse corte aqui só para diferenciar esse Q do conjunto de um outro conjunto Q qualquer, né? Então é um conjunto Q especial dos números, ele é o conjunto das frações A sobre B, tais que A e B sejam inteiros e B seja diferente de zero. Então todos os números que estiverem nesta categoria aqui são ditos racionais, ou seja, todos aqueles que podem ser expressos como uma fração. Exemplo, o natural 2, ele é racional, porque ele é da forma 2 sobre 1. 2 e 1 pertence a Z, logo ele pertence a Z. O inteiro menos 3, por exemplo, ele também é racional, porque da mesma forma existe um 1 aqui que a gente não costuma escrever, mas está lá, então ele também pode ser expresso como uma fração. O valor, o número decimal 0,25 também é, porque ele pode ser escrito como uma fração 25 sobre 100, ou uma fração equivalente a esta, 1 sobre 4. E um caso interessante aqui é a dízima periódica, a gente vai falar dele no final desses números aqui no final da aula, é o 0,333333. Quer dizer, esse número aqui também é racional porque pode ser expresso como 1/3. Tá certo? Então, todos esses números aqui são o quê? Racionais, tá certo? Assim como eu falei para os inteiros, se você voltar na aula dos inteiros, eu tenho umas variações do quê? Por exemplo, a primeira delas é o Q asterisco. São as frações A sobre B, B diferente de zero, né? A sobre B, A, B pertencente a Z, só que os positivos, né? Ou A sobre B diferente de zero, claro, com B diferente de zero, quer dizer, nesse caso só o A que não pode ser zero, quer dizer, não pode ser zero. Então, com B diferente de zero, onde A e B são inteiros. O Q mais, que é o conjunto das frações não negativas, né? De novo, A, B pertencentes a Z e B diferente de zero. Ou seja, nesse caso, quando eu fizer o quociente dos números, eu não posso ter um número negativo. Pode até ser zero, mas não pode ser negativo. O que menos, mesma coisa, só que é o conjunto das frações menores ou iguais a zero, quer dizer, o que as frações não positivas, né, da mesma forma. E aí eu tenho as outras variações, que é o seguinte, eu posso excluir o zero e os negativos. Então são as frações A sobre B positivas, né? Aqui é os positivos mesmo. E aqui, Q asterisco menos. Que é eu excluir todas as frações negativas, positivas e também que dê zero. Tá certo? Então, é a mesma ideia lá quando eu defini os números inteiros, né? Eu tenho essas variações, tá certo? Então, agora vale a pena a gente falar de algumas propriedades que os racionais têm. Tá certo? Eu listei algumas aqui, vou listar algumas aqui, né? Pra gente tomar conhecimento. Assim como os inteiros herdaram algumas características dos naturais, os racionais também vão herdar as características dos inteiros e dos naturais e acrescentar mais algumas. Porque não faria sentido eu definir um conjunto onde valeriam as mesmas propriedades que valem para os anteriores sem nenhuma a mais. Quer dizer, eu não ganharia nada com isso. Então,
Eu teria um conjunto assim, sei lá, entre aspas. Ele seria essencialmente o mesmo, né? Não possibilidade de resolver exercício diferente nenhum. Mas a gente vai ver que isso aí não é necessariamente verdade. A primeira propriedade diz respeito a essa relação de inclusão aqui, ó. Os naturais, obviamente, contido nos inteiros, isso aí a gente já viu na aula passada, contido nos racionais. Então vale essa inclusão. Em termos de desenho, a gente tem isso aqui. Diagramas, né? Aqui tem os naturais, mais interno, aqui mais externo, Z, e o mais externo de todos os racionais. Tá certo? Então, essa é a primeira propriedade, essa relação de inclusão aqui. A segunda, ela é semelhante a uma que a gente viu para os inteiros e também para os naturais. Quer dizer, a soma de dois racionais é racional. Normalmente a gente indica a soma de dois racionais como eles são frações, né? Por isso aqui, A sobre B mais C sobre D igual a... tira o MMC, né? Aqui dá... Quer dizer, como eu não sei quem é, eu posso pegar o produto, né? Se eu soubesse, eu tiraria o MMC, né? Então, BD sobre B dá DA vezes D, né? Mais BD dividido por D dá B vezes C. Então, B, C. Claro que aqui, B e D são diferentes de zero. Uma coisa interessante aqui é o seguinte. Perceba que isso aqui também é racional. Mas por quê? Observe, esse cara é inteiro, esse cara é inteiro. O produto de inteiros é fechado, então isso aqui também é inteiro. Isso é inteiro, isso é inteiro. O produto de inteiros é fechado, então isso aqui também é inteiro. A soma de inteiros é inteira. O produto de inteiros é inteiro. O quociente de dois inteiros é o quê? Exatamente a definição de racional. Então isso aqui ainda é um racional. Só para exemplificar, a gente tem aqui, por exemplo, 3 mais 2 quintos. Como é que você faria essa conta? Você tiraria o MMC de 3 e 5, de 1 e 5, né? Porque lembrando aqui tem como se fosse um 1 imaginário, né? Então, 1 dividido por 5 dividido por 1, 5 vezes 3, 15. Mais 5 dividido por 5, 1 vezes 2, né? Então aqui dá 15 mais 2, 17 sobre 5. É o valor dessa soma. É só para relembrar aí como é que se faz a soma de frações. Isso também vale para diferença. A diferença de dois racionais é um racional. Do mesmo jeito, mas não vou acrescentar muito, é só trocar o sinal de mais aqui por menos nas formas respectivas. Então, A sobre B menos C sobre D é A D menos BC sobre BD, sempre respeitando que B é diferente de zero e D é diferente de zero. Tá certo? O produto também é fechado. Quer dizer, o produto de dois, né, de racionais é um racional. Como é que a gente faz o produto? Né? Só para relembrar, se eu tenho aqui AB vezes CD, isso aqui é o primeiro, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então isso aqui vai ser AC sobre BD. De novo, todos os quocientes presentes eles têm que ser diferentes, ou seja, todos os divisores, né, divisor, dividendo, né, essa parte de baixo aqui, o quociente aqui, ele tem que ter esses valores aqui diferentes de zero, para fazer sentido. Tá certo? Em particular, um exemplo bem simples seria esse aqui, 3 sobre 2 vezes 5 sobre 4, daria 15 sobre 8. Esse vezes esse vezes esse. Certo? O quociente de racionais também é não nulo. Claro, respeitado uma pequena condiçãozinha, né? O quociente de racionais é
racional. Aqui tem uma pequena restrição que é o seguinte. Então, A sobre B, traço principal, dividido por C sobre D. Esse produto como é que você faz? Só para relembrar, ele é A sobre B e multiplica o inverso da segunda, D sobre C. Então isso aqui é AD, BC. Algumas restrições aqui são o seguinte. Tanto B, quanto C, quanto D tem que ser ambos diferentes de zero. Então, se são racionais nesse sentido, porque assim, se o B for zero, já dá problema na fração de cima. Se o C for zero, isso aqui vai zerar. Então vai ficar um zero aqui, quer dizer, não dá problema na fração de baixo, mas quando eu for dividir esse por esse, vai ser um zero aqui, não pode. E se o D for zero, dá problema na fração de baixo, então também não vai estar definido. Então, o quociente de racionais é racional. Só para dar um exemplo. Se eu quisesse dividir, por exemplo, 0,25 dividido por 0,15. Eu poderia transformar os dois em fração. Perceba, os dois são racionais, né? Você não está vendo as frações aqui. Como é que você pode fazer isso? Você pode pegar aqui, ó, 0,25, isso é o quê? 25 sobre 100, ou se você simplificar aqui, 1/4. 0,15, isso aqui é 15 sobre 100, ou se você simplificar tudo por 5, vai dar 3, né, sobre 20. Então você pode dividir 1 sobre 4 dividido por 3 sobre 20. Então, você mantém, inverte. Simplificando aqui, ó, se você quiser, 20 por 4 dá 5 aqui em cima. Então isso aqui dá 5 terços. Você pode dividir normal e achar uma dízima periódica aqui, e aí vai. Certo? Mas é assim que vai. Mas note uma coisa interessante, são dois racionais, né? O resultado desse quociente também deu racional, porque a gente respeitou o quê? Isso aqui. Tá certo? Uma coisa interessante que a gente ganha agora, quer dizer, além de que o quociente de racionais é racional, respeitado aquela condição ali, é o seguinte, é que os racionais, eles vão ter uma propriedade interessante que você não percebe nos conjuntos anteriores, nos naturais e nos inteiros. Que é a seguinte. Acho que a gente está na sexta, né? Dados 2 inteiros m menor que n, existe R inteiro, ou inteiro não, aqui racionais, né? Desculpe. Né? Dados dois racionais m e n, né? Duas frações, tais que esse seja menor que esse, existe R tal, inteiro ou racional também, tal que ele fica entre os dois. E é diferente dos dois. Em particular, se você pegasse aqui o 0,7, o n fosse 0,7 e o n 0,8, respeitando a condição aqui, né? 0,7 menor que 0,8. Por exemplo, o R poderia ser 0,71. Como assim, professor? Mas eles são racionais? São. Esse aqui é o 7 sobre 10, esse aqui é o 8 sobre 10, e esse aqui seria o 71 sobre 100. Então, observe que 0,7 é menor que 0,71, que é menor que 0,8. Mas não vi ainda os racionais. Aqui, ó, 7 sobre 10, 71 sobre 100 e 8 sobre 10. Então, eu achei um número entre esses dois. Então, dados esses dois números, achei esse cara, por exemplo, que está dentro desses dois. Tá certo? Tem uma propriedade que, por exemplo, os inteiros não têm. Por exemplo, se eu pegasse m pertencente a z, né, igual a 2, e n pertencente a z também igual a 3, eu não teria nenhum inteiro r, quer dizer, não existiria r pertencente a uns inteiros tal que ele fique entre 2 menor que r menor que 3. Existe assim um número, por exemplo, 2,5. Ele está entre os dois. Porém, o que não vale é o quê? Ele não é inteiro, ele é racional. Tá certo? Então esse é que estaria aí o problema. Tá certo? Então a gente acaba ganhando
essa propriedade nova aí. Seguindo nessa linha, a gente tem uma oitava propriedade, uma sétima propriedade, que é a seguinte, que herda também uma propriedade semelhante à dos inteiros. Quer dizer, dado um racional R, existe S tal, S racional também, né? S racional tal que R mais S igual a zero. Claro, em particular, a gente sabe que R mais S igual a zero, isso a gente tem, na verdade, que decorre daí que S é, na verdade, menos R. Quer dizer, o oposto, né? O oposto de R. Recebe o mesmo nome lá que a gente na terminologia dos inteiros. Então, essa aqui, a gente herda essa propriedade e a gente ganha uma nova, que seria uma oitava propriedade. Então perceba que cada conjunto que a gente vai acrescentando vai ganhando mais elementos. Quer dizer, a gente já ganhou que, dados dois racionais, você sempre vai ter um racional entre. Ganhou que o quociente agora está bem definido. Quer dizer, uma vez dividindo dois racionais, a minha resposta sendo o quociente dessa divisão não pode ser zero, né? Minha resposta vai ser racional. A oitava propriedade é esta aqui. Dados os racionais n diferente de zero, quer dizer, dado um racional R diferente de zero, existe S racional, né? Tal que R vezes S dá 1. Em particular, se R vezes S dá 1, implica que S vai ser 1 sobre R. A gente chama esse cara aqui de inverso de R. Tá certo? Por exemplo, se eu considerasse aqui os números, né? Se eu considerasse aqui os números 2, quem seria o inverso? A gente chama até de inverso multiplicativo, né? Se eu considerasse aqui 2, quem seria o inverso de 2? 1 sobre 2. Se eu considerasse aqui 1 sobre 4, quem seria o inverso? 1 sobre 4. Que a gente já viu que a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Daria o 4. Então o inverso de 1 sobre 4 é 4, assim como o inverso de 4 é 1 sobre 4. Então vale. E de volta. Por exemplo, quem seria o inverso de menos 3 sobre 4? Menos 4 sobre 3. De fato, observe a propriedade. 2 vezes 1 sobre 2 dá quanto? Dá 1. 1 sobre 4 vezes 4 dá quanto? Dá 1. Menos 3 sobre 4 vezes menos 4 sobre 3 vai dar menos 12 sobre menos 12 e também dá 1. Então, de fato, é o inverso mesmo, tá certo? Então, agora, de posse disso aí tudo, a gente poderia resolver uma continha, certo? Vamos fazer uma continha aqui. Só para motivar o estudo desse conjunto. Quer dizer, vamos tentar resolver essa expressão aqui. 0,25 vezes 4, quer dizer, vezes, vamos pegar aqui 2 terços, menos 3 vezes 0, 3. Qual o valor dessa expressão? Uma dica interessante é transformar tudo em fração. Então, por exemplo, o 0,25 aqui, a gente já viu que ele pode ser transformado na fração quarto. Como assim, professor? Pega aqui, 0,25 é o quê? Ele é equivalente à fração 25 sobre 100. Multiplica em cima e embaixo por 100. Né? Então, o 0,25 100 e 1 100 vai dar isso. Aí você simplifica aqui por 25, dá 1 sobre 4. Você pega aqui o 2 terços, você mantém, menos
O 3 você também mantém. E esse cara aqui a gente vai aprender daqui a pouco que você pode transformar ele na fração 1/3, por exemplo. Então, a partir daqui tudo fica mais tranquilo. Por quê? Porque você vai ter aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 3, 12. Só para lembrar uma coisa, é o seguinte, eu não posso fazer essa operação aqui de menos antes desse produto aqui, né? Na hierarquia das contas, o produto vem antes da subtração. Menos 3 vezes 1/3. Quando eu simplificar aqui, isso aqui vai dar 1. Então, eu vou ter aqui 1/6, simplificando, menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Tirando o MMC, vai dar 6. 6 por 6 dá 1. Menos 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Então, vai dar menos 5/6. Tá certo? Então, o resultado desta conta aqui é menos 5/6. Uma coisa interessante, você deve ter ficado se perguntando assim, poxa, como é que o cara achou isso aqui? Assim, é óbvio? Mais ou menos. Todas essas dízimas aqui são chamadas dízimas periódicas. Dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? É um número que a partir de um certo ponto ele começa a se repetir. Por exemplo, 0, 3, 3. Tudo 3, né? Que você pode representar por isso aqui. 0, 3 com uma barra em cima. Isso que o 3 começa a se repetir. 0,12, 12, 12. Ou seja, é 0,12 com uma barra em cima. 0,4, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Que seria o 0,4. E o 13 que está se repetindo. O 4 ele fica ali como uma parte estranha, né? Então, e aí por último, um exemplo mais encorpado, 042, 153, 153, 153. E aí vai. Então, é 042, 153 com a barra. Note que nessa parte aqui, esse cara é chamado de estranho, e esse aqui é o chamado algarismo de repetição da dízima, né? Algarismos de repetição, a parte periódica, tá certo? Agora, vem a pergunta, como é que eu transformo cada um desses números numa fração? O caminho direto normalmente é muito fácil, né? Eu vou achar uma fração que se eu dividir na calculadora, eu acho esse cara. Se eu dividindo na mão, né? Eu vou achar esse indivíduo aí. Mas como é que faz a volta? Aí, a gente pode pegar aqui esses exemplos. Esses 4 exemplos aí para a gente ver se a gente tem um método. Né? Olha, uma maneira de se fazer é você primeiro chama o cara de x. Chama a sua dízima de x. Aí você pensa o seguinte, poxa, primeiro passo é retirar um algarismo estranho se tiver. Aqui você percebe que todos são algarismos da dízima periódica. Então, para eu retirar 1, 3, esse 3 daqui, eu poderia multiplicar essa dízima toda por 10. Então, 10x, multipliquei o lado de cá para desequilibrar a conta. Então, fica 3,33. Se eu subtrair essa menos essa, dá 9x. 10x menos x dá 9x. Isso menos isso vai ficar 3 menos 0 e parte periódica menos parte periódica vai anular. Então, vai ficar 3. Então, daqui eu tiro que x é 3 sobre 9, que dá 1/3, simplificando. Vamos para o próximo. 0,12, 12. Aí aqui assim, né? Você vai chamar isso aqui de x. Então x igual a 0,12. Vamos botar uma barra aqui para facilitar a nossa vida, né? Quando eu multiplicar isso aqui por 10, vai ficar uma coisa tipo assim. Por 100, né? No caso, porque são 2 aqui, né? Então eu preciso multiplicar por 10, a vírgula corre para cá, por 100 a vírgula corre para cá. Então, 100x, multipliquei esse lado por 100, é igual a 12,12. Aí vai ser 12, 12, 12, 12, então vai ficar para lá. Quando eu subtrair aqui da mesma forma que eu fiz no anterior, 100x menos x vai dar 99x. É igual a 12,12 barra menos 0,12 barra, quer dizer, vai ficar 12 menos 0 vai dar 12. Então x vai ser o quê? 12 sobre 99. O problema vem agora, porque agora eu tenho a presença de um algarismo que é estranho. Por exemplo, nesse exemplo aqui, esse 4 ali não faz parte da parte repetitiva. Então, do mesmo jeito, eu vou chamar de x.
Aqui, né? Vamos passar uma barra aqui no 13. Então, a primeira etapa minha é retirar um algarismo estranho, que equivale a multiplicar essa dízima por 10. Então, 10x igual a 4,13 barra. Pronto, retirei isso. Agora eu vou tirar agora um período. Só que para eu tirar esse 13, eu também tenho que passar pelo 4. Então, deve ser 10, 100, 1000. Então, 1000x igual a 413, como o 13 ele se repete indefinidamente, existe outro. Eu puxo um, aparece outro. Puxo um, aparece outro. E aí, indefinidamente. Então, agora eu subtraio esse menos esse. 1000 menos 10x, e não menos o primeiro mais, porque senão vai ficar um cara aqui, não penetra. Então, 1000 menos 10x vai dar 9.900x, vai dar 413 menos 4, que vai dar 409. Então, x vai dar 409 sobre 990. E esse cara aqui que é o mais, um pouquinho maior, né? Só para a gente pegar um truquezinho para fazer isso aqui rápido. Aí aqui do mesmo jeito, né? Passa logo a barra aqui para ficar mais fácil. Primeiro, você tira uma parte estranha, só que aqui é 2 dígitos. Você multiplica tudo por 100. Vai ficar 42,153 barra. Agora eu quero retirar esse 153 aqui. Então eu posso multiplicar esse aqui por mais 3 zeros ou esse aqui todo por 5 zeros, né? Quer dizer, um número com 5 zeros, quer dizer, 100.000, né? Então, 100.000x igual a 42153,153 barra. Quando eu subtrair esse desse, vai dar 99.900, 100.000 menos 100x, igual a esse menos esse vai dar 42153 menos 42, vai dar 42.111. Então, x vai ser 42.111 sobre 99900. Tem um truque para se fazer isso, que é o seguinte. Essa quantidade de noves e zeros que aparece tem a ver com os algarismos estranhos e aqui com a quantidade de algarismos da dívida. Esse aqui é a diferença dos dois. Do valor menos o estranho, né? Se houver estranho. Se não houver, é como se fosse zero. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 0,4732 barra, quer dizer, 4732, como é que seria a dízima que representa isso? Seria embaixo 2 noves, por causa dessa parte, e 2 zeros por causa do 32. Opa, minto. Vou até botar um pouco diferente aqui. Vamos piorar aqui. Vamos botar aqui 47132 e a parte 32 é o que repete. Para ficar mais fácil, 1 com 3, 1 com 2, para não confundir o número de zeros com o número de noves. Então você teria aqui o seguinte. A parte que se repete, 2 noves. E a parte estranha, 0, 0, 0. E em cima você teria o quê? Esse número todo. Certo? O que a gente fez aqui? A gente subtraiu o 42, que é a parte estranha, menos a parte estranha. Então a gente teria 47132 menos 47. Certo? É só fazer essa continha aqui. Né? Se você fizer aqui 47132 sobre 471, então você teria aqui 1. 13 menos 7 dá quanto? 6, só que você tomou um emprestado, fica 10 menos 4, 6. Tomou 1, então fica 4, 6. 46.661 sobre 9.900. Só refaz essa conta aqui, pode ser que eu errei nessa subtração, mas a princípio deve ser isso aí, tá certo? Então, com isso aí, encerramos nossa aula sobre o conjunto dos racionais, as principais coisas que a gente, propriedades, né, que a gente precisa, algumas ferramentas, né, com dízimos periódica, algumas operações com fração, né, tudo que a gente vai precisar aí para dar prosseguimento no nosso estudo, tá certo? Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre o conjunto dos números reais para fechar esses conjuntos numéricos mais importantes para a gente aí no estudo futuro. Muito obrigado.